Muito bom dia. Nós íamos então dar início a esta primeira sessão sobre o ensino superior e os desafios da sociedade do futuro. Temos nesta primeira parte o prazer de ter connosco a professora Helena Nazaré, que nos vai falar sobre este tema. A professora Helena Nazaré dispensaria apresentações, mas eu de qualquer maneira vou apresentá-la. A professora Helena Nazaré fez a sua formação em Física, doutorou-se no King's College de Londres, é professora catedrática da Universidade de Aveiro desde 1990. Na Universidade de Aveiro, ao longo dos anos, foi ocupando lugares de relevância, como vice-presidente do Conselho Científico e vice-reitora, tendo sido reitora da Universidade de Aveiro no período de 2002 a 2010. Tendo sido reitora da Universidade de Aveiro, penso que isso também é importante para a nossa reflexão hoje, porque a Universidade de Aveiro caracteriza-se por ter ensino politécnico, por ter 4 escolas de ensino politécnico, por ter ensino universitário. Portanto, tem as duas componentes que hoje em dia atualmente existem no ensino superior. Foi membro do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa e do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esteve no Conselho Nacional de Educação, onde presidiu a Comissão para o Ensino Superior. Fora da academia, tem também uma experiência muito relevante como membro do Conselho de Administração do Porto de Aveiro, da Portugal Telecom, do Conselho Consultivo da Fundação Galp Energia e da Sociedade Portuguesa de Física. Tem um papel também relevante a nível internacional, tendo sido presidente, foi inicialmente vice-presidente, mas depois presidente da European University Association. Atualmente, desde 2016, portanto, a senhora professora Helena Nazaré é presidente do Conselho Coordenador do Ensino Superior Português, um conselho que tem uma relevância muito significativa no desenvolvimento e organização do ensino superior em Portugal, e é, desde julho de 2017, presidente do Conselho de Curadores da Universidade Nova de Lisboa, aqui assim, nossa vizinha, a de Setúbal. Portanto, eu iria dar o palco à senhora professora para nos falar sobre o ensino superior e os desafios da sociedade do futuro. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu peço licença para me levantar, eu não consigo deixar de ser professora. São vícios ocupacionais. Talvez vou para ali. Que o microfone esteja operacional. Está operacional? Está, sim, senhora. Pronto. Muito obrigada. Eu tenho de começar por agradecer ao senhor presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, meu caro amigo e colega, Dr. Pedro Dominguinhos, que me fez este convite, que eu me apressei a aceitar, e também dar-lhe os parabéns. São 40 anos e nós que temos o privilégio de estar à frente de algumas instituições, sabemos que 40 anos é um marco. São cargos muito pesados, mas que eu acho que ninguém deixa de gostar de os fazer. Ninguém. É impossível não gostar. São as nossas instituições, são a nossa vida. Senhor, agora de uma forma mais formal, Senhor Diretor-Geral, Professor João Queiroz, Senhor Professor Duarte Silva, em representação da A3ES, já sou eu, ou não? Bem, é da casa, digamos assim, é da casa. É da casa. Meus caros colegas, meus caros amigos, senhores alunos, eu gosto de dizer senhores alunos porque eles não gostam que nós digamos senhores alunos, mas são senhores alunos, são a parte integrante desta realidade que é o ensino superior e é a construção do futuro. Eu estou muito grata pelo convite que recebi, já disse e repito, e quando ouço as minhas apresentações fico sempre a constatar a dura realidade. Eu já estou por aqui há muitos anos. São anos e anos e anos. É uma lista de currículo que só não revelam qualidade, revelam antiguidade. Que na tropa antigamente era um posto.
Portanto, é bom que se diga. O desafio que o Sr. Professor Pedro Dominguinhos me apresentou realmente não é fácil. Antever o futuro. E eu já não estou em idade de ter nem grande destreza manual, nem grande capacidade intelectual. E, neste caso, eu preciso das duas. E a destreza manual, porque me estão a pedir que olhe para uma bola de cristal. E eu fui olhar para a literatura sobre o assunto e eu não preciso de uma bola de cristal. Eu preciso de pelo menos 3. E, portanto, eu resolvi centrar-me assim, sobre o que é que eu vou falar? O futuro. O que é o futuro? E, portanto, escolhi 3 itens que a mim me parecem que vão ser muito importantes. Que é o futuro do mercado de trabalho. É o mercado de trabalho, como já disse e temos vindo a dizer todos. São, dentro desse mercado de trabalho e na própria sociedade, as competências digitais. E, por último, é o ecossistema de inovação racional. E eu penso que este terceiro se enquadra muito bem com algumas das preocupações levantadas não só pela Sra. Presidente da Câmara, como também pelo Sr. Presidente do Instituto. E tive muita sorte, tenho muita sorte, porque há instituições de referência a nível nacional e internacional que têm produzido relatórios em cenários macroeconómicos, que todos eles acabam por ter como parte fundamental o papel do ensino superior. Essas instituições são a OCDE, é uma delas, o Banco Mundial, o World Economic Forum, a própria Associação das Universidades Portuguesas, enfim, a Comissão Europeia, que tem feito trabalhos, um deles do qual eu tirei muita informação, que é Skills for the Jobs. E, portanto, este trabalho, aquilo que eu vou relatar, bebe muito da informação já tratada e produzida por estas entidades. Eu vou começar pelo tema, o World Economic Forum. E eu começo pelo World Economic Forum, porquê? Porque eu acho que é uma pedra que me ficou no sapato. Aqui há muitos anos, eu ainda era muito ingênua, pensei que poderia alguma vez assistir ao World Economic Forum. Coisas de juventude. E, portanto, fiquei muito desapontada quando percebi que aquilo era só para certas entidades iluminadas. Mas esse desapontamento passou-me depressa, porque percebi que, calmamente, no meu escritório ou no meu sofá, desde que tivesse acesso à internet, via em direto o que é que se lá passava, porque eles fazem streaming das sessões. E, portanto, é uma das grandes vantagens que nós temos de viver nesta era digital. E, como dizia, o principal tema abordado por este fórum foi, em 2006, o impacto da inteligência artificial em todas as atividades e comportamento do ser humano. Em 2016, esta foi a área que foi eleita. Contudo, e digo eu, não se trata unicamente do advento da inteligência artificial que esbate as fronteiras entre a esfera física, biológica e digital. E assim cria desafios nunca antes encontrados. Trata-se, neste caso, principalmente do desenvolvimento em paralelo de um conjunto de tecnologias aparentemente independentes, que são elas a engenharia genética, a realidade virtual, a economia digital, os bitcoins é um exemplo, a internet das coisas, e que culminam com o fenómeno Big Data. Todas estas questões e o advento em paralelo destas tecnologias torna o futuro de todos nós muito difícil de antecipar. Desse futuro em conjunto, e eu tenho esta parte sublinhada, faz parte o ensino superior e o papel do mesmo no moldar da sociedade através da educação superior. A preparação para os desafios do amanhã começa com a educação hoje. São chavões, mas são verdades. Porque as novas tecnologias provêm de um conjunto vasto de áreas, é mais difícil antecipar oportunidades e riscos. Uma coisa me parece certa em 2019. A enorme alteração do mercado de trabalho, com grande perda de postos de trabalho, é expectável. É ainda expectável que tal perda se faça sentir no mundo inteiro, afetando todas as idades e tipos de emprego. Há alguns advogam que Estados e governos deveriam elaborar políticas
para lidar adequadamente com o impacto social implícito dessa perda, reduzindo, se necessário, horas de trabalho ou revendo profundamente o conceito de subsídio de desemprego. Eu não sou economista e, portanto, eu falo disto com muita cautela. A questão é que tais mudanças não podem ser acomodadas unicamente através do que hoje apelidamos de dinheiros públicos. A minha ignorância permite-me chegar até aqui. Tem que haver modelos diferentes. Ao mesmo tempo, outros argumentam que o padrão histórico de aumento da capacidade e competências do ser humano vai prevalecer. E novos e mais valiosos empregos substituirão os destruídos pela tecnologia. Tenho a certeza que sim. Mas, seja qual for a tendência, as instituições de ensino superior são chamadas a intervir como nunca antes aconteceu. Não se podendo prever quais as necessidades do mercado de trabalho no prazo de uma década, nem sequer de 5 anos, quanto mais uma década, o importante é aprender e ensinar competências universais e transversais. Devendo, além disso, essa aprendizagem abranger uma população estudantil diversificada, jovens e menos jovens, empregados e desempregados, nacionais e internacionais. Eu sei que presumo que a Cláudia Sarrico nos vai falar sobre isto, portanto, é uma sorte, porque também eu não vou dizer mais nada, porque não tenho competência para isso, assim calmo, justificadamente. Aceitando-se, como vêm fazendo as instituições de ensino superior, a importância de uma intervenção estratégica destinada a privilegiar a área de aprendizagem e ensino, contudo, fica o como realizar essa intervenção. Aceitando-se como a diversificação da população-alvo e a existência de tecnologia de ponta tem levado, desde há alguns anos, as instituições a optarem pela criação de estruturas centradas na prestação de apoio aos processos de aprender e ensinar. A qualificação e requalificação dos professores também faz parte da estratégia e assiste-se ainda a um aumento da cooperação internacional e da partilha de experiências na área. E esta é a minha experiência internacional que me permite enfatizar o facto de as instituições de ensino superior terem que trabalhar agora numa sociedade em mudação constante faz com que estejam muito mais atentas a exemplos de boas práticas. Portanto, a cooperação internacional tem vindo a ser uma área importante de troca de conhecimentos. Contudo, a maioria dos países tem ainda, e a nossa não é a exceção, programas de financiamento dedicados. Não se antevendo que o futuro próximo venha a dispensar algumas destas intervenções, saliente-se, contudo, que a forma como o ecossistema de inovação se adapta é de extrema relevância. Eu diria até como o ecossistema de inovação antecipa o futuro e lidera a mudança. É mais importante do que a capacidade de adaptação. Quanto às competências digitais, o facto é que, muito embora a tecnologia para a transformação digital exista pronta a ser usada, a mesma não é adotada pela grande maioria dos graduados. Nós achamos que sim, mas é uma adoção limitada. O viver numa era com este tipo de tecnologias não é, muitas vezes, totalmente percebida por todos os graduados. Assim, é cada vez mais responsabilidade das instituições garantir que os graduados não só detêm as competências necessárias para o uso da tecnologia, isso normalmente nós fazemos, como estão preparados para um mercado de trabalho onde a probabilidade de disrupção é elevada. E é esta última parte que eu penso que as instituições têm que prestar mais atenção. Quanto aos especialistas na área digital, um outro nível de preocupação emerge: o do uso responsável e com respeito pelos princípios éticos. A importância de formação na área da ética para os desenvolvimentos do foro da inteligência artificial tem recebido já alguma atenção particular e não será a estes que me refiro no que se segue. Portanto, eu não vou falar da inteligência artificial porque ela própria é uma área com desenvolvimentos e características, com necessidades no foro da ética superiores a todas as outras e que está mais ou menos a ser tratada. As outras questões que eu ponho do foro da ética colocam-se àqueles, isto é, aos especialistas da área digital, que decorrem, por exemplo, dos possíveis usos de informação extraída usando ferramentas digitais. Eu estou a falar mesmo do dia a dia.
Todos nós, e nós sabemos, deixamos uma pegada digital ao utilizar um computador, um iPad, um telefone, seja o que for. Mesmo que nós não tenhamos contas no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, mesmo que sem isso. O simples uso da tecnologia fornece dados passíveis de serem transformados em informação sem que de tal nos apercebamos. Os sensores em telemóveis e carros geram enormes quantidades de dados sobre o comportamento individual que podem ser enviados para organizações interessadas na identificação de tipologias de comportamento que podem vir a ter valor monetário. Muita dessa informação é extraída por algoritmos, funcionando em computadores sem qualquer validação humana. Portanto, há um nível aqui de preocupação que transcende a normal, digamos assim. Algumas questões éticas, como a da privacidade, têm recebido muita atenção e estudo, ao ponto de se poder dizer que está atualmente bem referenciada e é entendida. Outras, assim não é, como, por exemplo, a identificação de tipologias de comportamento resultando na classificação de indivíduos em grupos, de que pode resultar discriminação, controle e vigilância de indivíduos, bem como e ainda a falta de transparência em todo o processo, o qual é construído por vários passos. Isto é uma área completamente nova, que nós próprios temos que construir conhecimento e aprender com a experiência. Nestes casos, é notória a ausência de um entendimento mais claro das questões éticas e das possíveis consequências da utilização dos resultados. Ninguém pensa que um algoritmo que é desenhado por matemáticos e posto a funcionar nos computadores por engenheiros necessita de ter atenção às questões de ética. Os algoritmos, como os colegas sabem, são instrumentos matemáticos que permitem correlacionar uma base de dados, uma série de dados com outros. Essa correlação é feita por máquinas. Ninguém se pronuncia sobre a adequação do estabelecimento de uma correlação. Esse estabelecimento dessas correlações é feito por máquinas sem validação humana. E, portanto, dos resultados podem resultar prejuízos sociais sérios. E os nossos graduados, e as pessoas que nós ajudamos a pôr no mercado de trabalho, têm que ter formação nesta área. Não é na área dos algoritmos, é na área da análise sociológica dos impactos que se podem prever. Sobre o futuro, eu trago à colação o escrito de um colega, Lee Rainie, que foi incluído no encontro anual dos Global Future Councils, onde se indicavam 4 questões, e agora vou falar do futuro, sobre a vida em 2030 e para as quais não se encontrava resposta. As 4 questões são: primeira, conseguiremos nós controlar a conectividade? Muitos estão persuadidos que na próxima geração a internet será omnipresente, ou quase. Estará em muitas coisas e integrada em múltiplos objetos e ambientes. Será, como a eletricidade, menos visível, mas profundamente integrada no comportamento e esforço humano. Mesmo aqueles sem grandes níveis de literacia digital vão interagir com o material digital e suas aplicações através da voz, o que vai dar lugar a uma expansão de conhecimento e aprendizagem sem precedentes, é verdade. Por outro lado, esta explosão de conectividade contribui para o aumento da vulnerabilidade económica e da vulnerabilidade social. As bolsas de gente socialmente vulnerável vão aumentar e vão estar localizadas nos sítios, se calhar, onde já existe pobreza. Levanta ainda esta mesma área outras preocupações. O nível de coordenação e programação necessários para manter a internet das coisas a funcionar é a ordem de grandeza superior ao encontrado em qualquer outro desenvolvimento, seja ele o advento da eletricidade ou a automação. Deste modo, quase ao nível da ficção científica, mas a medo, eu pergunto: e se ninguém for capaz de consertar as falhas quando elas acontecerem? Um outro aspecto, já muito presente, é a da ação maldosa, dado que será possível causar grandes disrupções sem se estar fisicamente perto. Consequentemente, há que responder a várias questões. Acerca do nível de redundância necessária, o que vai ter necessariamente impacto económico, ou como nos vamos defender de ações terroristas. Pediram-me que antecipasse o futuro e eu estou a pensar alto, com a ajuda, mas é alto. Digam-me que estou na ficção científica, se calhar não estou. Esse é que é o problema.
A segunda grande incógnita tem que ver com a criação de postos de trabalho. Disto já falámos. Não existe, mas apesar de tudo, já ter falado, vale a pena enfatizar algo. Não existe consenso sobre se os postos de trabalho destruídos pelos avanços tecnológicos serão substituídos ou não. É verdade. Realmente, é possível prever, em grande medida, a próxima fase do desenvolvimento das máquinas. Isso nós conseguimos. O que nós não conseguimos antever é antever ou antecipar é a resposta humana. É previsível que algumas capacidades do homem não serão replicadas por máquinas a breve trecho, apesar daquilo que dizem. Por exemplo, inteligência social e emocional, o pensamento abstrato, este já vai sendo capaz. Capacidade de desenvolvimento harmonioso em ambientes diversos, para apontar só algumas daquelas em que eu pensei. Há muitas mais, estas são aquelas que eu entendo melhor, ou, para mim, na minha opinião, são aquelas que vão ser mais difíceis de emular pelas máquinas. A questão reside em saber se as instituições de ensino superior estão preparadas para levar a cabo uma reorientação que permita enfatizar este tipo de competências não técnicas. E se calhar às vezes nós não estamos. Gostaríamos de estar, mas às vezes não estamos. Porque todos nós fomos formatados de uma forma diferente. Uma terceira questão que é muito atual. Esta questão prende-se com a verdade e a confiança. A confiança é essencial ao estabelecimento de um relacionamento social, económico e político harmonioso. Há inúmeros estudos sobre a confiança e capital social que documentam bem a ligação entre a confiança e o bem-estar, o desenvolvimento económico e a coesão social. Contudo, neste momento, eu acho que vou dizer que a falta de confiança nas instituições, nas pessoas que nos representam e nos governos é a questão magna para o nosso futuro em conjunto. Como reviver um estado de confiança? A última questão tem muito a ver com os Facebooks. Como se pode usar a inovação social e organizacional para a resolução de problemas para os quais as mesmas contribuem? E aqui aparecem em primeira linha as redes sociais, que podem ser usadas não só para a partilha de conhecimento, aprendizagem, integração, etc., mas que são elas próprias arquitetas de falsas realidades. Este é um problema com que a geração dos nossos filhos, que já não a nossa, vai ter que se debater. Do que fica dito, se conclui pela necessidade de investir de forma consistente, continuada e geral, em todos os sítios, comunidades e contextos na educação, para que os princípios orientadores da nossa vida em conjunto, isto é, educar, nas instituições para os referenciais éticos que devem estar presentes em qualquer momento das nossas vidas, em todo o lado onde esteja ou possa estar presente como alvo um ser humano. A terminar, já vai adiantada a hora, tentando equilibrar a terceira bola que vos falava, volto ao World Economic Forum. Realmente eu fiquei marcada para não poder lá estar. Desta feita em 2018, onde o presidente da Carnegie Mellon afirmava que, estando-se perante uma revolução digital com impacto sem precedentes na automação, na democratização do conhecimento e que transforma todos os setores da economia, dos cuidados de saúde aos transportes, é devido um olhar para a necessidade de mudança rápida no ensino superior. Tal alteração deverá incluir uma participação muito ativa no ecossistema de inovação. Uma definição, e esta é minha, pouco sofisticada de inovação é a seguinte. É feita, eu faço através da comparação com a ação da investigação científica e da inovação. Portanto, a investigação científica transforma dinheiro em conhecimento e a inovação toma a seu cargo a recuperação do investimento, transformando conhecimento em dinheiro. Os senhores das áreas da economia e da gestão certamente não vão gostar desta definição, mas pronto, também o que é que me podem fazer? Eu já estou aposentada, não me vão tirar a reforma, tinham que tirar a muitos. Por isso, olha, a investigação científica vai num sentido e a inovação depois traz o dinheiro de volta. Assim sendo, devem as instituições investir na promoção do empreendedorismo, como aliás já vem acontecendo, não só através da inclusão no plano de estudos de módulos específicos, como também criando centros de empreendedorismo, e os melhores exemplos que eu encontrei sobre isto são casos de instituições na Holanda, que eles têm excelentes centros de empreendedorismo, que ao mesmo tempo levam à prática aquilo que os módulos sobre empreendedorismo, os módulos académicos, consideram. Os sítios onde eu encontrei foi em Delft e foi em Amsterdão. Na Irlanda,
principalmente o Dublin City University, onde estudantes, docentes e empresas colaboram no desenvolvimento de respostas a questões empresariais. O encorajamento de colaborações com o setor privado é também um ponto marcado como essencial. Por último, mas não menos importante, é a promoção da inclusão e diversidade de abordagens que se consegue incluindo atores de origem geográfica e cultural diversa. Isto está demonstrado. Equipas que integrem atores de diversas origens sociais, mas também geográficas, mas também homens e mulheres, têm abordagens mais bem-sucedidas. Neste âmbito, é de salientar o papel que as instituições de ensino superior podem e devem, digo eu, ter na atração e fixação de talentos na região onde se inserem. Este tem sido, ultimamente, de há um ano para cá, não é a minha preocupação, mas tenho lido sobre isto. Como sabem, a competição por talento e a definição de talento é muito variável e eu não ia entrar por aí. O talento, como nós o entendemos, é um dos aspectos mais relevantes na procura de melhor desenvolvimento económico e que as instituições são ponto de atração para esse talento. Nós disto não temos dúvida. Compete-se por talento e as instituições de ensino superior são fontes de atração para esse talento. E, portanto, é importante para o desenvolvimento económico das regiões que o talento que todos nós atraímos, universidades, instituições, empresas, câmaras, todos nós atraímos talento. E depois queremos, além de o atrair, precisamos que ele se fixe de alguma forma na nossa região. Não é vir, estar aqui 3 meses e ir embora. Gostamos que essa interação se mantenha durante alguns anos. E, portanto, quais são os fatores? E neste trabalho, neste estudo que eu venho a fazer, não foi bem trabalho, foi estudar o que os outros já tinham trabalhado, cheguei à conclusão, talvez óbvia, é que esta é uma área muito importante para as instituições e que, do meu conhecimento, atualmente as instituições não estão muito preocupadas com ele. Preocupam-se em atrair talento, sim senhora, mas depois preocupam-se em retê-lo. Há um plano estratégico dentro das instituições, se há, corrijam, eu não encontrei nenhum, na minha instituição não há, se calhar aqui no Politécnico há, em que há uma área de desenvolvimento estratégico dentro da própria instituição que se destina unicamente a atrair e depois gerir o talento que atrai. E essa atração tem que ser feita em parceria com os parceiros económicos da região, com empresas, com hospitais, com creches, como é que se diz, hospitais, creches, o ensino, instituições de ensino secundário, porque muitas das gentes que nós atraímos, a gente tem idade nova, portanto, têm filhos pequenos, que é preciso pôr em colégios, que é preciso pôr em creches. Normalmente, nós atraímos a mulher, o marido precisa de emprego, que é gente que normalmente tem famílias constituídas, e nós, em Portugal, não estamos preparados para ter uma ação integrada a esse aspecto, dizer, vem o senhor fulano tal ou a senhora fulano tal, e nós ajudamos o cônjuge a instalar-se, a não ter que passar tempo nas bichas para renovar um passaporte, a saber como é que se deve proceder para ter acesso às idas aos hospitais, a poder pôr os filhos nas creches. Tudo isto é feito com algum sucesso, mais uma vez, se calhar é pecha nossa, mas é feito com algum sucesso no norte da Europa. Os melhores casos que eu encontro, porque li, porque estudei o que os outros já tinham feito, é na Suécia, na Dinamarca, em Copenhague, em Singapura também há um exemplo bom. E a este propósito eu permitia-me salientar um trabalho que tem vindo a ser feito, e eu acho que ainda continua a ser feito, tal dia, Cláudia, pela OCDE. Eles publicaram, acho que foi no princípio deste ano, um relatório muito interessante sobre a atratividade para os expatriados de vários países europeus. E, portanto, focavam-se principalmente sobre os expatriados, portanto, as pessoas que vêm, cuja pátria é diferente daquele sítio para onde se dirigem, pessoas que têm qualificação superior. E, portanto, classificavam a atratividade de várias regiões. E, realmente, o país Portugal não está muito mal. A Espanha, por exemplo, está muito pior que nós. Mas eu recomendo a leitura, pelo menos para todos
na instituição, mas em particular para as equipas dirigentes, a leitura deste trabalho, porque é muito interessante, aprende-se muito com ele. Basta, eu tenho a referência aqui, mas se forem à net, já perguntam à Cláudia que ela diz-vos em primeira mão. Ao contrário, vão à net e põem Attracting Talent e vem logo uma data de exemplos de literatura sobre o assunto. E, portanto, dentro das instituições, aquilo que eu me atreveria a recomendar também é que se tratasse integradamente a parte da atração, portanto, se estudasse quem é que a gente quer atrair, depois como é que os recebemos, como é que os integramos e como é que garantimos que eles depois não ficam pendurados, que há aqui um ciclo de gestão das próprias pessoas que as leva não só algumas delas a ficar, como outras a regressar aos seus sítios, mas com uma excelente imagem daquilo que encontraram e que, portanto, mandam vir outras. E esta criação de reputação e de identidade local só se consegue construir com base em parcerias. Eu própria tenho participado em Aveiro em reuniões de uma plataforma que trata de problemas que são importantes localmente. E em Aveiro há uma grande necessidade de um investimento sério em transportes para fixar cidadãos estrangeiros que venham para a universidade, mas que depois até possam trabalhar nas empresas. Por exemplo, foi identificado os transportes. Os transportes são horríveis em Aveiro. É uma cidade pequenina, mas se eu trabalho em Aveiro, se viver em Águeda ou se viver num sítio qualquer, não tenho transportes públicos para andar para trás e para dentro. A Cláudia está a dizer que sim, experimentou isso certamente como eu, portanto não há. E isto é realmente um assunto que depois joga contra nós, contra Aveiro e consequentemente contra Portugal, neste campeonato internacional. Uma outra questão que também as instituições poderiam ponderar, e para isso se calhar precisamos da ajuda do Governo, é a maneira como nós podemos garantir que as pessoas que trazemos do estrangeiro podem trabalhar também fora, numa empresa qualquer. Ou até as nossas próprias pessoas nacionais podem trabalhar numa empresa e serem avaliados por isso. Isso faz parte integrante da sua avaliação curricular. Habitualmente isto já se faz, ou já se fazia quando eu estava lá, na Dinamarca e já se fazia na Inglaterra. Em Portugal dizemos que fazemos, mas realmente eu acho que não fazemos. Porque é muito difícil dar condições às pessoas para poderem trabalhar nos dois sítios, serem igualmente reconhecidas nos dois sítios. Seja como for, e vou terminar, que já me estou a alongar demais, em última análise, a melhor salvaguarda contra um futuro imprevisível é relembrar os fundamentos tradicionais e a missão da educação superior, que é formar cidadãos capazes de intervir socialmente, versados nos princípios básicos da natureza humana, habituados a questionar permanentemente os pressupostos e usar pensamento crítico. Em conclusão, eu diria que pode ser o caso de se requerer que as instituições de educação superior assumam um novo, velho papel na formação dos indivíduos. Muito obrigada. Depois desta relevante contribuição da professora Helena Nazaré para os desafios da sociedade do futuro no ensino superior, focando fundamentalmente três temas: o futuro do mercado de trabalho, ou a incerteza do futuro do mercado de trabalho e a necessidade de tentar prever como é que ele vai evoluir, o problema da necessidade de competências digitais alargadas e todos os problemas de ética e de privacidade que eles levantam. Aliás, eu, quando começou a falar sobre competências digitais e de ética, lembrei-me do George Orwell e do Big Brother is Watching You, que, embora seja um livro escrito em meados do século XX, continua atualizadíssimo. E, finalmente, sobre o ecossistema de inovação, os problemas do empreendedorismo, os problemas da atração e a retenção de talentos. Portanto, eu abria agora a discussão. Quem quisesse intervir, por favor, pedia que se apresentasse primeiro e depois fizesse a sua intervenção, a sua pergunta.
calhar é preciso um catalisador. Eu fui muito clara. Não, eu acho que foi clara. Não, eu acho que foi muito clara. Os problemas que nos levantou são muito difíceis, não são fáceis. Acho que a sua capacidade intelectual, contrariamente ao que nos disse, está cada vez melhor. E eu, talvez, como catalisador, para ver se as pessoas despertam um bocadinho, perguntava-lhe o seguinte: acha que o aumento muito significativo de alunos internacionais que há no nosso ensino superior pode contribuir para a resolução, ou pelo menos para a reflexão sobre alguns dos problemas que levantou? A minha opinião é que sim. Eu começo por dizer que a diversidade de culturas presentes na sala, nas nossas instituições, é muito importante para haver abordagens também inovadoras. Muitas das nossas abordagens dependem do nosso contexto. Já não vou para o Ortega y Gasset, mas enfim, é o homem e a sua circunstância, porque realmente nós habituamos-nos ou somos treinados para abordar as coisas de uma determinada maneira. E se houver perto de nós agentes ou pessoas que têm práticas diferentes, elas servem para estimular o aparecimento de abordagens novas. E isso não há nada como ter alunos internacionais, porque têm experiências diferentes e quanto mais, isto não vai fazer sentido nenhum, quanto mais internacionais, quer dizer, quanto mais fora do nosso âmbito geográfico e cultural, talvez maior seja o estímulo para haver abordagens diferentes. Os Estados Unidos investem imenso nisso. Investem em terem alunos provenientes de backgrounds diferentes. Eu não estou agora a falar do Trump, porque isto agora é uma era de Trump, é diferente. Mas dentro das universidades isto passa-se. Mas os Estados Unidos também investem em ter corpos docentes diferentes e qualificados. Claro. Isso não levantará um problema também cá em Portugal, onde nós somos muito endogâmicos, onde não há quase mobilidade de corpo docente? Pois, Sr. Professor, esse é que é um dos nossos problemas. Devia haver mobilidade de corpo docente. Devia. Não faz sentido nenhum, e já que estamos no Politécnico, um dos grandes problemas que eu tive na nossa universidade foi garantir que havia alguma mobilidade entre a universidade e o Politécnico. Somos todos da mesma instituição. Experimente lá passar um professor associado do Departamento de Gestão para professor, para ir dar aulas numa das escolas, na escola do ISCA. Um problema. Nós não conseguimos, acho que atamos, isto é só a minha opinião, que agora já estou reformada, não é que posso dizer estas coisas. Nós atamos tanta legislação, atamos os pés e as mãos de tal maneira, que agora nós queremos romper essa legislação e não conseguimos. Está tapada em todos os lados, por um lado. Por outro lado, nós próprios temos muito medo de que nos tirem o lugar. Porque nós próprios não somos abertos. E temos a ideia de que vamos nos comparar com os Estados Unidos. Eu sei que fui eu própria que trouxe os Estados Unidos à colação e não o devia ter feito, porque são incomparáveis. Os Estados Unidos têm uma base de community colleges que nós não temos. E depois têm instituições de ensino superior, uma aqui e uma ali, que têm muito menos, eu já não me lembro das percentagens, mas se os community colleges têm 80%, os outros têm 20%, se tiverem. Isto é verdade, Cláudia, ou não? Deve ser mais ou menos, não é? E, portanto, estamos a comparar o incomparável. Nós aqui não temos community colleges. Não temos. Nem os TESPs. Não são. Por um lado. Por outro lado, as pessoas dos community colleges, se quiserem ir para o ensino superior, podem, para as universidades, podem, não há problema nenhum. São examinados à entrada e entram. Nós aqui temos um misto, uma esquizofrenia entre o modelo alemão, em que as pessoas são talhadas, vão para uma carreira logo para aí, a partir da escola primária, e um modelo mais libertário. E não conseguimos, temos um pé num lado, um pé no outro, e depois fazemos confusão em tudo. As minhas capacidades intelectuais realmente já não são o que eram, mas, enfim, olha. Mas se menciona o sistema alemão, tanto quanto eu sei, é anti-endogâmico, porque para se progredir na carreira é preciso mudar de universidade. E não é só o alemão, os ingleses é a mesma coisa. Eu estou a falar do alemão porque falou no alemão, não é? Sim. Portanto, nós cá em Portugal, infelizmente,
as pessoas nascem e morrem como docentes na mesma instituição, portanto, na mesma cultura, na mesma filosofia. Nunca há umas sementes de fora a baralhar o sistema. Não é verdade. E se há, são impedidas de passar de uma forma... Tem toda a razão, não podia estar mais de acordo. Porque isto também tem a ver com a previsão do futuro. Tem. Porque a escola enquista-se um bocadinho e depois falta-lhe um bocadinho de maleabilidade, flexibilidade para ter outras abordagens. Não será? Acho que estamos os dois a concordar em 100% ou 150%. Na realidade, o nosso sistema não só é endogâmico, porque além de nunca mudarem de escola, muitos deles formaram-se nessa escola e, portanto, continuam. E a maneira, e os outros países, a Inglaterra teve isso e a Alemanha também. A maneira como eles têm de evitar essa tendência é obrigar a fazer uma regra. Ensinar aqui, ninguém ensina onde estudou, tem que ir fora. Os doutoramentos são feitos noutro sítio e depois regressam. Mas quando eu me referi ao sistema alemão, não foi tanto por causa da endogamia, foi por uma... rigidez. Exatamente, a rigidez e talharem as pessoas. Este vai para o ensino técnico, este vai para o ensino qualquer coisa, desde muito cedo. Eles talham-nos a seguir ao secundário, praticamente já estão divididos. E isso não será bom, porque depois mudarem entre os sistemas é difícil. Tanto quanto eu estava. Uma outra coisa em que, se calhar, eu também não gostava muito do sistema alemão, é a forma como eles têm os institutos de investigação organizados. Aquele Max Planck, são depois instituições que competem com as instituições de ensino. E há ali também uma esquizofrenia que não me parece muito bem. De alguma forma, em Portugal, nós não temos isso. Em Portugal, nós não temos isso. Será que agora já há perguntas para a professora Helena Nazaré? Estou aqui. Bom dia. Saúdo a professora Helena Nazaré pela sua intervenção, Eugênio Fonseca. Eu vou na senda do professor João Silva. Ele falou da adaptação do ensino. Estas novas... Estas novas exigências de futuro que a senhora professora mencionou. Mas eu gostava de pegar na excelente intervenção do presidente do nosso Instituto Politécnico, porque, em termos de futuro, também temos que pensar naqueles que ficaram para trás e que é preciso ir buscá-los. E nos tais adultos e na adaptação que é necessário o ensino superior ter para os captar, porque eles são mesmo necessários e é uma questão de justiça, porque alguns perderam, sobretudo nos últimos 10 anos, perderam oportunidades que estavam ao seu alcance pela conjuntura. Como é que o ensino superior, ao nível da forma como está estruturado, tendo em conta alguma iliteracia digital que ainda prolifera, se pode adaptar nos seus currícula a este o futuro mais próximo? Bom, eu não tenho dúvida que a sua preocupação é a preocupação. Nós temos, não é só os deixarmos para trás, é que a velocidade das mutações é atualmente tão grande que eu saí da universidade hoje, eu uso universidade, tenho sempre muito cuidado, estou sempre a falar nas instituições, mas para mim a universidade é a universidade, são as instituições de ensino superior. Não faço aquela diferença, o que é um politécnico e o que é uma universidade. São instituições, podiam ser todas universidades, podíamos ser todos politécnicos. Mas este debate não vem para aqui, é só para justificar que eu, de vez em quando, falo em universidade e parece que estou a falar de uma realidade diferente. Não, é esta, é uma instituição do ensino superior. E, portanto, nós temos obrigação, quando saímos, passado talvez 2 ou 3 anos, estamos, eu não diria obsoletos, mas quase. E, portanto, os próprios graduados têm que se voltar a atualizar. E isso implica que as universidades, que as instituições, têm que lhes dar capacidades, treiná-los para, desde logo, criarem neles esta preocupação.
têm que permanecer num estado de aprendizagem constante. E têm que usar as ferramentas que têm a seu dispor para o fazer. Quanto àqueles que realmente nos procuram, e nós devemos procurá-los também eles, para se, não é só para se requalificarem, mas para se graduarem, princípios, os tais maiores que 23, os tais empregados ou desempregados. As instituições têm que ter não só uma política de atração, mas depois uma forma de não os sentar ao lado de um jovem de 18 anos que pega num telemóvel e que está a comunicar com tudo e mais alguma coisa. Há uma diferença muito grande das capacidades de um jovem de 18 anos das capacidades de um jovem de 35 ou 40 anos que se tenha saído do ensino superior ou se calhar nem sequer o tenha frequentado e não tenha tido contacto com as tecnologias nos últimos 20 anos, para além de ter uma conta no Facebook. É que nós, muitas vezes, pensamos que ter uma conta no Facebook ou comunicar com o Instagram implica ter capacidades digitais. Não é verdade. Quer dizer, eu já sou melhor que a minha senhora sogra, que tem 90 anos, portanto, eu pelo menos sei ir ao Facebook. Mas o meu neto, que tem 18, faz coisas muitíssimo diferentes. Constroem aplicações que eu já não sou capaz de construir. Como é que as instituições se devem organizar para o fazer? Eu não tenho receitas. Eu sei que é preciso ensinar e aprender usando suportes muito diversos. Papel e lápis, MOOCs, conversa, chats. Aqui há um tempo havia aqueles bonequinhos que nós fazíamos a nossa própria personalidade de um bonequinho e esses bonecos trabalhavam-se em ambiente de sala de aula. Há muitas maneiras. Agora, ninguém pode ficar sentado à espera que essas maneiras venham ter connosco. Temos que as inventar, porque também para isso é que somos instituições do ensino superior, para termos capacidade de nos reinventar. Há os centros, eu falei neles, os centros de competências para facilitar a aprendizagem digital. E nesses centros, normalmente, o que se faz é dar apoio aos novos suportes de aprendizagem. Dá-se apoio, tanto a alunos como a docentes, até normalmente é mais a docentes do que a alunos. Preparam-se módulos que ajudem os docentes a dar o salto digital. Portanto, para mim, eu acho que há agora uma panóplia de respostas diversas. Todas elas têm que ser integradas. E isso depende da circunstância e depende das instituições. E depende das próprias pessoas. Não podemos pensar que os nossos métodos que eram válidos há 50 anos continuam a ser. E quando eu digo 50 anos, infelizmente é verdade. Em muitos casos nós usamos exatamente, já não usamos o giz, está bem? Até porque ele faz mal às mãos. Mas eu tenho visto gente a funcionar com acetatos. Eu tenho visto gente a funcionar com acetatos em 2019. E, portanto, se calhar já não é assim muito moderno. Mas talvez é bom que os nossos alunos ao menos saibam o que é um acetato. Portanto, tem alguma utilidade. Mas, pronto, eu não quero. Eu já me estou a portar mal, eu peço desculpa. Mais perguntas? Bom dia, Bogoslava Sardinha, Instituto Politécnico de Setúbal. Muito obrigado por essa sua apresentação. Acho que, enfim, falou um pouco de tudo. Realmente é um mundo e é preciso ir à bruxa, como dizem portugueses, para conseguir perceber o que é que vai acontecer e mesmo assim, se calhar não é uma, nem duas, nem três. Mas eu penso que no meio disso tudo e com alguma experiência que já tenho aqui no ensino, são mais que 20 anos, eu penso que nós começamos a nos esquecer, ou se calhar não damos a devida importância àquilo que é mais importante, que é o desenvolvimento do homem e da capacidade de pensar, porque tudo o resto vem acréscimo. Quando se fala em tecnologia, bom, eu confesso, a mim assusta-me um bocadinho a tecnologia. Estas novidades, estas coisas novas, estou a pensar que daqui a alguns 10 ou 20 anos vamos viver em Matrix. Eu não gosto nada disto. Mas eu penso que a importância do homem, porque afinal nós trabalhamos para isto, para o desenvolvimento do homem, onde nós devíamos nos focar mais.
E depois uma outra situação que também falou, e agradeço muito, e que nós, enfim, tentamos sempre introduzir, nem que fosse não diretamente, mas indiretamente, é uma questão de ética. A ética, neste momento, é um dos grandes problemas em todas as áreas. Eu sou economista, por isso, enfim, as suas referências da economia, podíamos discutir isso, mas em relação a esse aspecto, o que me preocupa mais é precisamente isto, porque nós trabalhamos para a felicidade dos nossos alunos, para serem felizes no futuro, no mercado de trabalho. E isto passa por imensas questões, mas nós não podemos esquecer este aspecto, que é praticamente é o mais importante. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostava só, não é de fazer uma pergunta, mas de trazer à colação a intervenção do Sr. Presidente, que ele disse, e justificadamente, nós não nos podemos dar ao luxo de impedir o acesso ao ensino superior, ou dificultar por demais o acesso ao ensino superior a alunos ou pessoas que querem progredir. Portanto, não haver alguma tentativa de que os alunos que são alunos de teste não possam seguir para o ensino superior, quanto a mim, é uma aberração. Porque nós temos todos que nos treinar. Podem-me dizer assim, mas eles têm que ter uma abordagem diferente. Pois tenham-na. Vejam como é que é possível, porque esse problema dos testes não é tão sério. Estou a comparar dificuldades. Como seria aquele de agarrarmos num cidadão com mais de 23 anos que fez um 7º ano ou um 12º ano há muitos anos e que, portanto, quer entrar numa carreira do ensino superior. As universidades têm que se equipar com formas de poder dar resposta a estas questões. Porque esse vai ser o nosso futuro, é termos alunos jovens e menos jovens, empregados e desempregados. Quanto a termos o homem no centro de todas as nossas preocupações, isso é óbvio, eu não podia estar mais de acordo. Mas isso também é um vício que nós temos vindo a cultivar, se podem cultivar vícios há muitos anos, que é centrarmos muito naquilo que entendemos dever aprender ou ensinar, esquecendo que por trás deste processo de aprendizagem está um ser humano. E muitas vezes a atitude é tudo para ele poder aprender ou não.